projeto da Petrobras na foz do Rio Amazonas, que causou uma treta entre o Randolph e o Salles, e que foi a gota d'água para a desfiliação do Randolph do Rede Sustentabilidade, também traz uma memória de uma treta histórica entre a Marina Silva e os governos do PT. O mundo mudou. O mundo mudou e aqueles que não são negacionistas mudaram também. Falei aí de um projeto de exploração na foz do Rio Amazonas, que é um projeto que já foi negado recentemente agora pelo IBAMA, e que gerou uma série de repercussões que eu descrevi ali na abertura. O Randolph saiu da Rede Sustentabilidade, rolou treta no Twitter com o Ricardo Salles, etc. Mas o ponto que eu queria trazer aqui é a questão, o papel da Marina Silva, porque isso aí ela traz ecos de um conflito histórico da Marina, né? A Marina, ela foi ministra do governo Lula, ministra do Meio Ambiente, e ela saiu brigada com o governo Lula por causa de um projeto, que foi o projeto de Belo Monte, que foi aí um verdadeiro desastre socioambiental. E daí isso não é uma questão de opinião, é uma questão de fato. Já temos muitos estudos mostrando que o impacto social foi enorme, impacto ambiental foi enorme, e que ainda por cima o tal da usina não produz a quantidade de energia que deveria produzir. Isso. Até eu sugiro fortemente para quem não conhece bem isso, ouvir um podcast chamado Tempo Quente, que eles fizeram uma retrospectiva muito boa em um dos episódios sobre a questão do Belo Monte. E agora a gente vê essa briga aí da Marina com a Petrobras, e, de acordo com o Estadão, pessoas próximas à Marina chegaram a sugerir para ela que se fosse passado esse processo, ela deveria sair, como fez lá no primeiro governo do PT. E, além disso, a briga da Marina com o PT vai além dessa questão ambiental, também tem a questão eleitoral, né? Que a Marina ela foi candidata a presidente em 2014 e a campanha do PT bateu pesado nela. Então foi até uma surpresa para todo mundo quando a Marina aceitou entrar no governo. E justamente por isso eu queria trazer aqui, Anderson, uns vídeos já um pouco antigos, de novembro do ano passado, da participação da Marina na COP27, que a Marina ela estava sendo cotada para ser ministra do Meio Ambiente na época, e as pessoas perguntaram: escuta, você vai ser ministra do governo Lula com todo esse passado que você tem? Olha o que ela respondeu. O mundo mudou e aqueles que não são negacionistas mudaram também. Se nós pararmos para pensar em termos políticos, você imaginaria uma frente ampla com o PSDB apoiando o Lula? Ninguém não imaginaria isso. Em situações extremas, as pessoas que têm compromisso com aquilo que há de mais importante para a vida, para os direitos humanos, para a proteção do meio ambiente, são capazes de produzir mudanças. E o presidente Lula mudou. Essa agenda agora, naquela época... Tá, então ela já coloca aí um primeiro fator que olha, gente, com a situação que a gente está agora, ela não falou dessa forma, mas com a situação que a gente está agora, não é a hora de ficar de briga, né? Se até o PSDB está fazendo aliança com o Lula, eu que não vou fazer? Mas vamos continuar ouvindo. As diretrizes de controle e participação social, fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente, combate às atividades ilegais, política ambiental transversal, eram diretrizes só do Ministério. Agora o próprio presidente assumiu como sendo de todo o governo. Foi ele que disse que a política ambiental vai ser transversal. Foi ele que disse que o clima está no mais alto nível de prioridade e que queremos chegar ao desmatamento zero e que queremos fazer uma reindustrialização já em acordo com os objetivos estabelecidos no Acordo de Paris e que queremos transitar para uma agricultura de baixo carbono. Ele disse isso no seu discurso de vitória. Naquele momento ele poderia escolher qualquer coisa para dizer, mas ele escolheu exatamente aquilo que é mais importante para o Brasil e esse momento que o mundo está vivendo e a contribuição que o Brasil pode dar. Ele falou de democracia, ele falou de combate à desigualdade, de enfrentamento da mudança climática e de chegar ao desmatamento zero, respeitando as populações tradicionais, criando um novo ciclo de prosperidade para o Brasil.
Tá, então ela falou aí de uma série de promessas do Lula, né? Se agora a gente pode entrar aqui numa discussão se o Lula está cumprindo essas promessas ou não, mas aí é outro ponto. Eles chegaram a questionar ela sobre a questão do petróleo também, então vamos ver. O próprio presidente Lula já sinalizou o que vai mudar, né? Eu não posso falar por ele, eu posso falar aquilo que ele falou, né? Ele disse em Manaus que agora nós temos outras alternativas, que a energia eólica, que a energia de biomassa, que a energia solar, ela já tem um custo mais barato do que a própria energia de hidroeletricidade. De que esses grandes empreendimentos, eles têm como ser substituídos por fonte de geração de energia que seja limpa, renovável, segura e com geração distribuída, que inclusive ganha eficiência, porque o custo de transmissão, além de ser caro, mas também tem uma perda em termos da energia que é produzida, em torno de 25% é perdida nos processos a longa distância. Quando você trabalha com os parques eólicos ou os parques de energia solar, ou mesmo de biomassa, aquela energia é usada, digamos assim, no seu potencial máximo, naquela localidade. Então, essas outras alternativas vêm em socorro desse objetivo de uma Amazônia preservada, com desmatamento zero, e de fazer com que o Brasil não só lidere o processo de preservação das florestas na América Latina, mas no mundo. Ok, então basicamente o que a Marina responde quando questionam ela sobre fazer parte do governo Lula, apesar de todo o histórico, é dizendo, olha, o Lula mudou e ele está falando em fazer uma reindustrialização que respeite os povos indígenas, que pensando em novas alternativas energéticas que não seja a energia fóssil, mas aí a gente tem que pensar que esse projeto da Petrobras ele vai no sentido contrário, né? Ele vai no sentido contrário a isso. É um projeto que sim coloca em risco os povos indígenas, é um projeto que não é um projeto voltado ao uso de combustíveis fósseis, produção de combustíveis fósseis, então realmente aí a gente tem que começar a se perguntar o quanto que a promessa foi feita para a Marina lá quando ela aceitou o ministério está sendo respeitada, né? Aí eu tô. Esse já é o terceiro corte que nós estamos fazendo sobre esse assunto, e até aqui eu não coloquei a minha posição, estava trazendo só a parte factual e deixando o Anderson falar. Aqui nesse último corte eu vou me dar o direito de. Acabou aqui a parte factual, vou colocar a minha posição sobre isso. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia de que, não, a gente tem que pensar no desenvolvimento a qualquer custo e deixar de lado a questão ambiental. A gente está falando de combustíveis fósseis que a gente tem que parar de usar o mais rápido possível. É óbvio que a gente não vai parar de usar amanhã, mas não é hora de estar pensando em explorar um novo pré-sal. Mas as pessoas, a pobreza, etc. Eu vou fazer uma sugestão aqui de vocês verem dois vídeos que eu fiz aqui para o Meteoro, lá para o meteoro.xp, que é o quadro de ciência, um sobre refugiados climáticos e um sobre justiça climática, no qual eu trago a parte científica, não estou falando de minha opinião, eu trago a parte científica que mostra que as pessoas que serão mais afetadas pela crise climática são as pessoas mais pobres, são as pessoas do sul global. Não é o cara rico que mora no bairro nobre, não é o pessoal que mora lá na Europa. Quem vai se ferrar com a crise climática são as pessoas mais pobres, são as pessoas que moram quando dá enchente é no bairro pobre, quando você tem desmoronamento é a casa do pobre que vai ladeira abaixo, enquanto o pobre está sofrendo dentro do ônibus durante uma onda de calor, o rico está no carro com ar-condicionado. Então, querer dizer, não, vamos nos preocupar agora com o desenvolvimento, vamos deixar o meio ambiente de lado, não vai dar certo. É o pobre que você está querendo proteger que vai se ferrar. É óbvio que a gente tem que pensar no desenvolvimento, mas o grande desafio da nossa geração, Anderson, é pensar uma nova forma de desenvolvimento que não seja querendo copiar o que os países que lá do norte fizeram, que está literalmente destruindo o planeta. A gente tem que pensar em como se desenvolver de uma forma diferente, e é esse o desafio da nossa geração. Anderson.
Sofia, perfeito. A questão é o manual básico da evolução social. A gente está voltando. É muito louco o que a Sofia está falando aqui, que a gente está tendo que voltar para os primórdios. Todo o desenvolvimento acarretou em maldades, escravidão, em solos destruídos, populações. Só para você ter uma ideia, num outro lugar, eu estava indo comprar um jogo de RPG e o cara me ofereceu de faroeste. Olha, tem esse aqui que é muito legal. Eu não peguei, Sofia, porque a gente, depois que a gente tem conhecimento, enquanto você não tem o conhecimento, você fica livre para ser ignorante, vamos assim dizer, né? Mas depois que você lembra como a exploração acabou com os indígenas nos Estados Unidos, você não tem como vir aqui e achar bonitinho um cowboy, né, que tem aquela toda a masculinidade daquele homem branco que explorou aquelas minas com pessoas indígenas naquela região que morreram para fazer outras pessoas brancas ricas. Então, a gente está discutindo um dos motivos de grandes brigas que nós tivemos no governo contra o governo Bolsonaro foi o clima, porque quando você destrói, foi o que você disse, quem vai sofrer o impacto é esse indígena que tá... Gente, 150 quilômetros não é nada. 200, 300 quilômetros não é nada. Mariana, vamos lembrar de Mariana aqui. Foi mais ou menos o que o indígena que passou no vídeo do Greenpeace, né, que você mostrou no outro corte, falou. E se dá um problema, você não tem como, você tem água ali, você não tem como separar. Né? Então você está lidando com uma situação muito delicada, tem que ter muita responsabilidade. Eu vou te falar uma coisa, em algum momento eu vou ver se eu trago aqui para o Meteoro, para os nossos docs, uma situação que acontece, que pode acontecer em Cubatão, na Baixada Santista, porque é uma bacia que tem lá com produtos químicos. Se estourar aquilo, vai ser um desastre ambiental também, e não se fala disso. Então, o tal desenvolvimento não pode ser maior do que a vida humana. E quando tem problema, você resumiu tudo. Bate no couro de quem? Dos vulneráveis. E sobre o início, para fechar mesmo, dessa questão, o Lula precisava de pessoas para compor que fossem nessa tal frente ampla, que eu ainda tenho meus arrepios. Temos todos os nossos arrepios. E ele precisava, não adianta, ele precisava chamar pessoas que ele conhecia em alguma escala. Ele abraçou a Marta Suplicy também. Né? A Marta Suplicy foi abraçada por ele. Ou não, Geraldo Alckmin foi abraçada. Né? Então, ele necessitava dessa frente amplíssima, que para mim é muito ampla, que ainda me causa calafrios, mas era necessário. A questão não, a gente já superou isso, tem que superar. A questão é que essa frente ampla não emperre o projeto real de desenvolvimento do país, que necessariamente não quer dizer exploração de fósseis, aquele desenvolvimento econômico, enfim. Mas tem muito chão aí e acredito que, olha, tem que ter vitalidade, viu? Porque não é fácil, não. Tem que ser o Lula mesmo. E sempre bom lembrar que exploração de petróleo sustentável não existe porque a própria queima de combustíveis fósseis libera o dióxido de carbono que está alimentando a crise climática. Então, não existe nem Petrobras, nem empresa nenhuma é capaz de fazer uma exploração de petróleo sustentável. Isso, pela sua natureza, não. Por isso que na minha cidade do City Skyline só uso eólica. Muito bom, muito bom.